Saúdo a todos com a graça, a paz que só encontramos em Jesus Cristo, nosso único e bom Senhor e Salvador. Amém. E hoje nós começamos uma nova etapa. Começamos no livro do Apocalipse, uma nova sessão. A partir do capítulo 6, nós começamos então já a nos aproximarmos cada vez mais do escatom, que define os eventos escatológicos do final. E vimos que o capítulo 4 e 5 são capítulos que nos revelam a preparação para a volta gloriosa de Jesus Cristo e o juízo final, os eventos principais deste escatom. E na semana passada nós vimos que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que parecia ter estado morto na visão de João, mas que vive, foi digno de pegar o livro da mão direita do Pai e de abrir-lhes os selos. E nós, então, estamos nessa altura desta preparação para os eventos finais. E o Cordeiro foi digno de pegar o livro, e a gente não pode se esquecer disso. Por quê? Porque ele venceu o inimigo, Satanás, venceu definitivamente a Satanás na cruz do Calvário. Então, um dos anciãos me disse: não chore, porque João chorava muito, porque ninguém era digno. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. Apocalipse 12:1. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Eles quem? Nós. E PJB, povo de Deus, espalhado pela face da terra, que naquele dia glorioso nos encontraremos gloriosamente com Jesus Cristo nas nuvens. Então, João está falando de nós. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Essa é a vitória, uma vitória que vimos na aula passada, um paradoxo. A morte é a vitória, tragada foi a morte pela vitória. Por quê? Porque Cristo ressuscitou. E pelo sangue que ele derramou na cruz, nós fomos lavados de todo o pecado. E sobre nós foi derramado o Espírito Santo de Deus, que nos dá condições de sermos conforme o que acabamos de ler. Diante da morte, nem diante da possibilidade iminente de perda da vida, abrimos mão, prescindimos da fé que nós temos em Cristo Jesus, o Cordeiro vencedor.
E, a partir daqui no livro, nós vamos ver uma série de sessões, só que estas sessões, elas não estão organizadas e é preciso que você entenda esta organização. Não é uma organização cronológica, como se abrisse um selo, depois abrisse outro, tocasse uma trombeta, depois trocasse outra, derramasse uma taça e depois derramasse outra. Não. Cada variação que acontece em cada sessão, e o nosso grande esforço doravante é deixar isso claro, acrescenta algo de novo à composição desse conjunto de sessões que João organizou no livro do Apocalipse, como um todo. Com cada série de juízos, selos, que ainda não são juízos propriamente ditos, mas o desfecho dessa preparação para esses juízos, que começam a ser mais veementemente revelados nas trombetas e nas taças. Então é como se fosse um processo meio que espiralado em que esses eventos vão acontecendo meio que simultaneamente e um enriquecendo o outro, porque são olhares diferentes para o que está acontecendo no mundo, que vai ser concluído esse processo na gloriosa volta de Jesus Cristo e no juízo final. E hoje nós vamos começar a trabalhar, então, e vamos fazer isso com muita calma, como tem sido. Porque aí a gente vai adquirindo instrumentos para a compreensão da mensagem maravilhosa da esperança contida no Apocalipse. E nós veremos hoje os 4 cavaleiros do Apocalipse e começaremos a estudar com eles a abertura dos 7 selos. Por quê? Porque o Cordeiro, Jesus Cristo, foi encontrado digno, tem autoridade para pegar da mão do Pai, o livro pegou, e agora ele vai começar a tirar os selos, ou seja, tirar selo é revelar conteúdo do livro. Eu vou ler com os irmãos, em Apocalipse capítulo 6, os 8 primeiros versículos que tratam destes 4 cavaleiros. Apocalipse 6, de 1 a 8, diz assim a palavra do Senhor. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Então, o que João vê até aqui? Ele vê o Cordeiro abrir o primeiro selo. E o que acontece quando ele abre o primeiro selo? Ouve-se uma voz como voz de trovão. Vem. É voz do Cordeiro? Não. É voz de quem? De um dos 4 seres viventes. Lembram da hierarquia que nós estamos considerando na nossa exegese? O Pai, o Filho
os seres celestiais, os 4 seres viventes, os 24 anciãos e os anjos. Os 4 seres viventes e os anjos terão uma parte... Desculpe, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, que são seres celestiais, os anjos, que são seres celestiais, terão uma participação muito grande. 3. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem! E saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. 5. Quando abriu o terceiro selo, quem abriu? Quem tem autoridade para abrir os selos? Quem tem história na mão? Jesus Cristo, Cordeiro vencedor. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem! Então vi e eis um cavalo preto e seu cavaleiro com uma balança na mão. Verso 6. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. 7. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: vem! E olhei, e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o inferno o estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Então está aí. Os 4 cavaleiros são liberados. E veja bem a seguinte situação. Vamos ter claro o seguinte: o cordeiro abriu os primeiros 4 selos e entram em cena a partir daí para cumprir aquilo que está determinado no livro, que foi determinado pelo Pai e que está sendo agora revelado pelo Filho, que tira o selo, vai ser cumprido pelos 4 seres viventes, que terão controle absoluto sobre a ação dos 4 cavaleiros. A imagem dos 4 cavaleiros é uma imagem parecida com Zacarias 1, de 7 a 11, que diz assim a palavra do Senhor. Zacarias, capítulo 1, verso 8. Durante a noite tive uma visão. Apareceu na minha frente um homem montado num cavalo vermelho. Ele estava parado entre as murtas, num desfiladeiro. Atrás dele havia cavalos vermelhos, marrons e brancos. Então perguntei: quem são estes, meu senhor? O anjo que estava falando comigo perceberam. Sempre um anjo do Senhor respondeu: eu lhe mostrarei quem são. Então, Zacarias também tem uma visão de cavalos. Só que com adaptações, se você ler o texto todo de Zacarias, você vai ver que com adaptações, a partir do que Zacarias vê e escreve. Em Zacarias, os cavalos representam os 4 ventos, as carruagens
encontra a terra tranquila e em descanso. O simbolismo das cores também difere daquilo que João usa, mas são cavalos coloridos e que estão debaixo da batuta de um anjo que está revelando para Zacarias. João inspirou-se também em Jeremias 15:2. Vamos ver o que diz Jeremias 15:2 e também Ezequiel 5:12. Primeiro, Jeremias 15:2. E se lhe perguntarem, para onde iremos? Diga-lhes, assim diz o Senhor. Jeremias estava falando Deus estava falando com Jeremias para Jeremias falar com o povo antes do exílio babilônio. E se lhe perguntarem, para onde iremos? Diga-lhes, quem é que está falando isso? O Senhor. Assim diz o Senhor, os destinados à morte, para a morte. Os destinados à espada, a espada. Os destinados à fome, para a fome. Os destinados ao cativeiro, para o cativeiro. E o que esses 4 cavaleiros trazem? Os 4 cavaleiros trazem morte, espada, fome, peste, cativeiro. É o que nós vamos ver a partir de agora. Ezequiel 5:12. 1/3 de seu povo morrerá de peste. Você vê que essa peste que está assolando o mundo é uma coisa terrível. 1/3 de seu povo morrerá de peste, ou perecerá de fome dentro de seus muros. 1/3 cairá pela espada fora da cidade, e 1/3 dispersarei aos ventos e perseguirei com espada no punho. Juízo de Deus sendo transmitido para o povo, comunicado para o povo, a partir de Ezequiel e também a partir de Jeremias. Esses 4 cavaleiros que nós lemos em Apocalipse 6, de 1 a 8, estão juntos, de forma indissociável, estão trabalhando juntos ao longo da história da humanidade, à medida em que a ação passa da ambição pela conquista e dominação. Olha para a história da humanidade. É ambição pela conquista e dominação dos povos e nações para a guerra civil, a fome, chegando até a praga e a morte. O que estava sendo dito a Jeremias e a Ezequiel pelo Senhor. Com eles, com os 4 cavaleiros, Deus está permitindo que o pecado autodestrutivo complete seu ciclo, mais do que o derramando seu próprio juízo sobre a terra. É aquilo que Paulo fala em Romanos, capítulo 1. A ira de Deus, em resposta ao pecado que reina no mundo, sendo manifesta pelo afastamento de Deus e a entrega do homem à sua própria sorte. Esses 4 cavaleiros falam disso. Fala do coração humano caído, fala da degradação moral, fala da degradação ética, espiritual, psicológica e inclusive física do homem ao pecado se manifestando, e o salário do pecado é a morte. Vale a pena lermos Romanos
1. Nós vamos ler dos versos 25 até o 32. A Bíblia, meus irmãos, ela não varre a sujeira para debaixo do tapete. Ler a Bíblia é ser lido. Quanto mais lemos a Bíblia, mais somos lidos por ela e ela nos revela quem realmente somos. E se tem um ensinamento do próprio Jesus Cristo para nós que nós devemos colocar em prática nas nossas vidas, é de que devemos tirar a trave que temos em nossos olhos e que não permite que vejamos a realidade como ela é e fazemos parte dela. E não fosse a graça e a misericórdia, o amor e o poder de Deus manifestos em Jesus Cristo, crucificado por causa dos nossos pecados, nós estaríamos perdidos. No texto que nós lemos, os 4 cavalos foram soltos. A partir do momento em que o Cordeiro tira os selos, os 4 primeiros selos. Então, o pecador entregue a sua própria sorte. Romanos 1, 25. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. Trocaram a verdade de Deus pela fake news. E adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador. Quem é bendito, que é bendito para sempre. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Uma das maiores pressões sofridas pela Igreja de Cristo, comprada por alto preço e espalhada pelo mundo hoje, é para que a Igreja abra suas portas para o homossexualismo e realize casamentos entre pessoas do mesmo sexo. Em São Francisco, na Califórnia, a Adélia procurando igreja para Bel, nossa filha mais velha. E, de repente, entraram numa igreja batista, todo mundo comportadinho. Homens sentados de um lado, mulheres sentadas do outro, o culto acontecendo. Quando terminou o culto, vai todo mundo para casa, abraçadinho, trocando beijos. Homossexuais. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Olha o que está acontecendo no meio dessa pandemia. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal. Desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Conheçam o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte.
salário do pecado é a morte. Não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Foi a conversa que eu tive com a minha filha, quando ela me pediu para conversar, porque queria contar para mim do seu casamento homossexual. Filha, nosso amor por você não mudou em nada, eu falei por mim e pela Adélia. Mas você precisa saber que nós não concordamos. Aí ela me perguntou, é o pecado, pai? Eu falei, é. E ela me pediu para que não falasse de pecado para ela por pelo menos um ano. Passaram-se 4. E no final do ano passado nós concluímos essa conversa, que foi interrompida a pedido dela. Por causa disso, desse estado de coisas, dessa degradação moral, por causa desse pecado de rebeldia, Deus os entregou às paixões vergonhosas e liberou os 4 cavaleiros. É com esse olhar que nós interpretaremos a simbologia na linguagem apocalíptica registrada por João referente aos 4 cavaleiros. Na realidade, os 7 selos representam a conclusão da preparação para a chegada do juízo de Deus. Temos vivido essa preparação. A igreja tem vivido essa preparação. Desde quando ela foi organizada, comprada por alto preço, preço de sangue derramado na cruz do Calvário. E a consumação do juízo de Deus, que esses 7 selos concluirão a preparação para esse juízo. A consumação será no toque das 7 trombetas e no derramar das 7 taças. E o versículo 1 de Apocalipse 6 começa com eu vi, marcando uma transição suave para uma nova sessão. Que sessão é essa que está sendo inaugurada em Apocalipse? A da volta e a do juízo de Cristo. E é importante não perdermos de vista, todos os eventos são iniciados com o Cordeiro, no caso aqui de 1 a 8, abrindo um dos selos. É Ele, a única autoridade constituída pelo Pai, autorizada, outorgada para abrir os selos. Vi, diz Apocalipse 6:1, quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e eu vi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão. Olha o tamanho da autoridade desse primeiro ser vivente que entra em cena. E ele está submisso a quem? Ao Pai e ao Filho. Vem! No livro, os seres viventes lideram a adoração, integram a comitiva do trono e implementam os juízos divinos. Lembram? Nós dedicamos uma aula aos 4 seres viventes
dada a sua importância, dada a sua grandeza e fidelidade a Deus. Estão obedecendo ao Pai por intermédio do Filho, porque Pai e Filho, a partir do capítulo 5 é demonstrado isso, são um, conforme a oração de Jesus Cristo no Getsêmani. Só a título de revisão, os seres viventes são líderes da adoração. Vimos isso em 4:9 e 10. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono e adorarão. Eles prostram-se não diante dos seres viventes, mas de quem está sentado no trono. Mas há uma hierarquia. Primeiro, os seres viventes dão glória. Depois, os 24 anciãos entram em cena. Os seres viventes fazem parte da comitiva do trono formada por eles e pelos 24 anciãos. 5:8, ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, que estão guardadinhas no cálice. Os filhos de Deus, nós, participando destes eventos preparatórios por meio de nossas orações. E os seres viventes participam também dos juízos de Deus. 6:1. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem! Interessante que quando chegam as trombetas e as taças, os seres viventes e os 24 anciãos recebendo a orientação do Cordeiro e passando para os anjos. Os anjos entram em cena no desfecho final da história. Eles deixam claro que os juízos vêm do trono de Deus. Ligam os 4 juízos iniciais, evidenciam a progressão de um selo para o outro. Gente, uma solenidade está acontecendo. Uma solenidade celestial em que os juízos de Deus vão sendo autorizados a partir da abertura dos selos. Nós precisamos sempre ter em mente um Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, glorificado e assentado à direita de Deus Pai. O Rei dos Reis, sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, assentado no trono. Aí no verso 2, nós começamos a trabalhar um fenômeno que vai acontecer daqui até o final do Apocalipse, que é a diversidade de interpretações com relação ao que está escrito. Por exemplo, Apocalipse 6:2. Vi então, e eis um cavalo branco. E o seu cavaleiro com um arco.
e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Bom, esse cavaleiro está saindo debaixo da ordem de quem? Do Pai, do Filho, que foi transferida para o primeiro ser vivente que entra em cena. Quando este ser vivente fala, vem, o primeiro cavaleiro que está montado num cavalo branco com um arco nas costas, provavelmente, e que está saindo para vencer, vem. É um dos versículos mais debatidos do livro do Apocalipse, e a discussão em torno do seguinte: quem é esse cavaleiro que está montado num cavalo branco e que veio para vencer? Eu fiz um apanhado geral, porque eu queria tomar pé da situação, e esse apanhado geral que eu fiz, primeiro, foi no próprio livro do Apocalipse, segundo, na palavra de Deus, terceiro, os autores que são autores renomados e que se posicionam com relação a essa interpretação, e por último, na experiência que eu tenho tido com Deus. Não abro mão dela, não. Com o coração aberto a ouvir o Espírito Santo de Deus, conforme os estudos que eu faço na Bíblia com relação a esses autores, na minha vida, na minha vivência com Deus, no meu caminhar com Jesus Cristo. E que tipos de hipóteses aparecem? A primeira, defendida, por exemplo, pelo reverendo Hernandes Lopes, pessoa pela qual eu tenho o maior carinho e afeto, apesar de nunca ter conversado pessoalmente com ele. No dia que eu tiver a oportunidade de passar lá por Vitória, eu vou procurá-lo junto com a minha esposa. Já combinamos isso. O reverendo Hernandes, Heidrichen, William Heidrichen, Alford, Hughes, Bachmann e outros autores. Esses foram aqueles que eu tive contatos imediatos, conforme o Spielberg, né? Que eu li seus textos e estudei. Segundo esses autores, pastores, a maioria deles, esse cavaleiro branco, montado no cavalo branco, é o próprio Cristo, na sua parúzia, na sua manifestação no escatom. Outros autores, como Rhys, Johnson, Thomas, Wong, Billy, MacLeod e outros, que eu não tive o contato, o veem como Satanás, baseados, por exemplo, naquilo que Paulo afirma, que o Satanás, o pai da mentira, o diabo, gosta muito de se fantasiar de anjo de luz. Então, eles veem este cavaleiro, o primeiro cavaleiro, que é liberado quando é aberto o primeiro selo, eles veem como Satanás. E, finalmente, existem autores como Sweet, Morris, Rodolph, Taubert e Osborne, que é um autor que tem me ajudado muito nesse estudo. Eles veem esse cavaleiro branco como símbolo da ambição pela
hegemonia. Que hegemonia é essa? A hegemonia imposta por um povo, normalmente imposta belicamente, sobre outro povo ou povos, de sua dominação. Qual era o império hegemônico à época de João, quando João escreveu Apocalipse 6? O Império Romano. O império hegemônico, inclusive, no nascimento e morte de Jesus Cristo e ascensão. Poder hegemônico é um bom exemplo. Hoje, no mundo, qual é o poder hegemônico hoje, planetário? Estados Unidos da América. O império já meio que decadente, mas é a grande potência mundial. E impõe sobre o mundo os seus princípios, principalmente políticos e econômicos. E o modelo de economia norte-americana criado por Reagan e Margaret Thatcher, a dama de ferro, o neoliberalismo, cujas bases de suporte, o tripé de suporte do neoliberalismo, mercado, livre mercado, livre iniciativa e massa de mão de obra barata de reserva, também noticiado como desempregados, massa de desempregados. Esse é o tripé de sustentação do sistema hegemônico no mundo hoje. Então, conforme Osborne, por exemplo, e eu concordo com ele, e com esses outros autores estudados, esse primeiro cavaleiro, o cavaleiro montado num cavalo branco, é o símbolo desta ambição hegemônica, esse desejo de dominação. Esse cavaleiro carrega um arco. Agora, vamos dar considerando que esse cavaleiro seja exatamente a representação dessa ambição hegemônica, desse desejo de dominação que estava no coração, e André tem trabalhado isso no livro de Gênesis, estava no coração de Satanás e ele acabou convencendo Adão e Eva. E o mundo virou o que está aí, gente. Mas por que, por exemplo, aí eu vou falar na primeira pessoa, por que eu e estes autores que eu citei não concordamos nem que seja o próprio Cristo, esse cavaleiro, e nem Satanás, mas o coração caído e os desdobramentos de um coração caído, lógico, com a participação de Satanás e de seus seguidores, que são aqueles que adoram essa ambição hegemônica. Primeira coisa, Cristo, nas leituras que eu fiz das visões que João tem do Cordeiro, nunca aparece com um arco, mas com uma espada na boca.
E essa espada já não é mais a espada do Evangelho, é a espada do juízo. Juízo contra o qual não haverá apelação, todo joelho se dobrará. Prestemos atenção, então, nas visões de João, senão vira falatório. Vamos ver a quem João vê e se bate com esse cavaleiro. Voltei-me, Apocalipse 1:12, a primeira visão que João tem. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a um filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua manhã. Em Apocalipse 6:2 diz assim: então vi, eis um cavaleiro branco, e o seu cavaleiro com um arco. Nenhuma dessas características aparecem aqui. E foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Jesus não vai sair vencendo e para vencer. Ele está com uma espada na boca, ele vai sair para julgar. Ele já venceu. E já venceu, sabe como? Morrendo pelos pecados da humanidade. A maldição do pecado estava sobre os ombros. A maldição do pecado da humanidade estava sobre os ombros de Cristo na cruz. Apocalipse 5:6. Então vi no meio do trono, vimos isso a semana passada, e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo estado morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. João viu o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo glorificado. E ele foi glorificado não porque saiu para vencer, mas porque morreu na cruz do Calvário e derramou seu sangue para nos libertar e salvar de todo o pecado. 7:16. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Por quê? Isso no meio dos juízos. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. João não vê um guerreiro que está saindo para vencer. Ele vê o bom pastor, que nos levará para as fontes da água da vida e enxugará dos nossos olhos toda a lágrima, porque ele venceu na cruz do Calvário, não numa batalha gloriosa, seja de ideias, seja uma batalha bélica, não. Ele foi para a cruz como uma ovelha vai para o matadouro e morreu no nosso lugar. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima.
João escreve no final do verso 17 de Apocalipse 7. E Apocalipse 14:1, como que um colírio para os olhos, a visão que João tem. E o Cristo que ele vê não tinha espada, arco nas costas, nem estava partindo para vencer, não. Era o Cordeiro vencedor. E por que é um colírio para os olhos de João e para nós? Porque essa visão que João tem é entre o toque da sexta e da sétima trombeta, é coisa pesada. É como se Deus estivesse fazendo uma pausa e dizendo assim, olha, não apavora não, porque a verdadeira realidade, a realidade é Cristo. E o que João vê em Apocalipse 14:1? Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião. E com ele 144 mil. Sabe que 144 mil é esse? Que símbolo é esse? A igreja. Aquela grande multidão vestida de branco porque foi lavada pelo sangue do Cordeiro e que João não conseguia contar. E ó, nós lá! Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu Pai. E o que João está vendo aqui? Vi! Apocalipse 6:2. Então, e eis um cavaleiro branco, e o seu cavaleiro com um arco. E foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Foi-lhe dado! Significa que esse cavaleiro branco está debaixo da batuta do Cordeiro vencedor. Está debaixo da batuta do primeiro ser vivente que aparece em cena. Está debaixo da batuta dos 24 anciãos e de todos os anjos de Deus que cuidam do povo de Deus. Sem autoridade nenhuma. Saiu vencendo e para vencer até onde Deus permite. Saiu para enganar, saiu para dominar, saiu para pregar a sua hegemonia tosca, como era a hegemonia romana, como foi a hegemonia grega, como foi a hegemonia medo-persa, como foi a hegemonia babilônia. Deus levou o seu povo amado para a Babilônia, para o exílio, porque precisava de correção, porque Deus é Pai, e é Pai que ama os seus filhos. A hegemonia Babilônia sobre, as nações daquela época, era uma hegemonia que obedecia à batuta de Deus. Não é à toa que Daniel e os seus 4, me falhou a memória, quantos amigos, e seus amigos estavam dentro do palácio de Nabucodonosor. É assim que nós olhamos para esse cavaleiro.
Não se trata de forças demoníacas, mas humanas. Foi uma mensagem impactante para o período da história em que João vivia, porque estava cheio de César querendo ocupar o lugar de Deus. Nele, a Pax Romana não era a verdadeira paz. Porque a verdadeira paz, que excede a todo o entendimento, só encontramos no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que parecia estar morto, mas que vive e está assentado à direita de Deus Pai e tem autoridade sobre a história. Ele tirou o primeiro selo. Essa Pax Romana era uma fachada alcançada pelo controle militar sobre as nações conquistadas, debaixo de tortura e crucificação. Gostavam de botar os rebeldes na beira das estradas, crucificados, morrendo por asfixia. O Cavaleiro Branco é descrito como a expressão incomum ho catemenos, o que está sentado, o cavaleiro. Um paralelo com Deus. Desbotado. O Deus Altíssimo, que está assentado e que tem à sua direita o seu filho, que tem na mão direita o livro, e começou a desatar-lhe os selos. Vão misturar as coisas, não. Então ele representa a humanidade, colocando a si mesma numa posição de superioridade no lugar de Deus. Uma humanidade que se arroja a ser conhecedora do bem e do mal, conforme o André tem ensinado. E na apresentação deste cavaleiro branco, fica claro o poder soberano de Deus sobre a criação, inclusive sobre as forças do mal. Todas as ações de Satanás e seus agentes estão sob controle absoluto do Pai, do Filho, do Espírito Santo e de seus seres celestiais, que entram em ação. Nesse texto, a descrição do cavaleiro branco assemelha-se fortemente aos soldados partos, os maiores inimigos de Roma. A única força militar do mundo na época, temida pelos romanos. Eles derrotaram parte do exército romano em 55 a.C. e em 62 depois de Cristo. Então havia-se meio que um pavor quando se falava em parto. E eles eram exímios atiradores com arco e flecha. Tratava-se de uma federação de tribos guerreiras localizadas a leste do Eufrates. Sabe quem é que ocupa o território dos partos hoje? Só gente guerreira. Irã, Armênia, Iraque, Azerbaijão, Afeganistão, Geórgia, Turcomenistão. Os Estados Unidos não deram conta, não. Guerrilha urbana. E por que a tentativa hegemônica dos Estados Unidos no Oriente Médio? Uma hegemonia política e econômica atrás de quê? Petróleo.
as maiores reservas de petróleo do planeta. Aliás, essa região aqui é uma região muito próxima ao Éden. Eram famosos por sua cavalaria especializada no uso de arco e flecha, como já falamos, mesmo montados e em movimento na fronteira oriental do Império de Roma. Era uma ameaça. E simboliza essa luta pela hegemonia entre partos e romanos. E se aplica à história da humanidade, porque a história da humanidade não é outra coisa a não ser isso. O Brasil tem reserva de petróleo, mas a maior reserva estratégica do Brasil, e ninguém está nem aí. Vamos abrir a porteira. A maior reserva do Brasil é de água potável. Não é à toa que as principais fontes de água mineral do país já estão nas mãos de grandes conglomerados, como Coca-Cola, Perrier e por aí vai. Por exemplo, Caxambu, Cambuquira, São Lourenço, cidades da minha infância, as fontes já estão na mão desses caras. Agora, me conta daqui a 50 anos. Perceberam essa questão da hegemonia? Como o cavaleiro recebeu um arco e saiu como vencedor, decidido a vencer, os partos são excelentes pano de fundo para a imagem. Os partos, os espanhóis, os portugueses, a Inglaterra, por aí vai. Dá uma estudadinha na história. A coroa na cabeça do cavaleiro representa a independência dos partos. Era o único povo que os romanos não dominaram naquela época. Pegando essa interpretação, que é uma interpretação interessante. Desinteressante é falar que é Jesus Cristo, glorificado, sentado à direita de Deus Pai, vai sair comandando 4 cavaleiros que são morte, peste, fome. Menos, né? São apenas o pano de fundo da imagem, tá? Não se trata de uma referência só aos partos. Eu estou citando aqui povos que impuseram hegemonia no planeta aí ao longo da história. Vencedor e para vencer é uma expressão idiomática que destaca que a atividade suprema e propósito desse personagem é a conquista militar. Deus está preocupado com conquista militar, a vitória já foi ganha, cara. Mas o Armagedon vai acabar tudo com um sopro. Está escrito. Paulo escreveu. O verbo nikezê, vencer, é um dos termos importantes do livro. E a vitória já foi ganha. O meu Cristo, que tem estado comigo num dos trechos mais difíceis da minha vida, que são os 2 últimos anos e tem estado colado, me acorda para estudar e para orar. Não é o Cristo que muitos veem. E descrito como
montado em um cavalo branco, com um arco, e que saiu vencendo e para vencer. Jesus Cristo nunca foi de briga. Sabe o que a palavra de Deus fala sobre ele? Nunca ninguém ouviu a voz de Cristo nas praças. A hora que a coisa começava a movimentar, ele ia orar. E onde é que foi a vitória dele? Eu não abro mão dela. Na cruz do Calvário. Então, fechando, meus irmãos, que o nosso tempo se foi. O primeiro cavaleiro representa a sede humana pela dominação hegemônica. É a nossa interpretação. Caso você tenha algum pensamento diferente, caso você tenha alguma dúvida acerca disso, olha, o nosso chat continua aberto. E não só o chat, liga lá para casa, me manda um e-mail. Nós mudamos o telefone, mas já está na lista da igreja. A Oi faliu e deixou a gente na mão lá, legal. Então, mas nós cremos que que a interpretação mais correta é essa. E temos o maior respeito por aqueles irmãos citados, estudiosos, que debruçam sobre a palavra de Deus e fazem disso uma prática constante em suas vidas. Respeitamos. Mas é assim que nós vemos esse cavaleiro. Jesus Cristo não está saindo para vencer e nem vencendo. Não, ele já venceu, gente. Está sentado à direita de Deus Pai e cuida de cada um de nós. E ele está no meio dos candeeiros. Ele está aqui entre nós. Não importa que virtualmente, mas está, eu creio, que o mesmo Espírito que habita o teu coração que está me ouvindo, habita o meu. E ele diminui essa distância terrível por conta dessa pandemia e das dores que eu tenho sentido. E que tem que provocado essa distância. O Espírito Santo de Deus está entre nós e em nós. Sob autorização e controle de Deus, sai como vencedor e para vencer. É seguido pelos outros 3 cavaleiros que trazem guerra, fome, pestes e morte, que têm sido os principais desdobramentos da saída desse primeiro cavaleiro branco a pregar a sua hegemonia. A ciência tem mostrado, sabe o quê? Sabe como é que apareceu o Covid na espécie humana? Chinês que, para não morrer de fome, tem comido morcego, rato e outros animais silvestres. E de onde é que vem essa fome? Todavia, o cordeiro que abre os selos é o verdadeiro vencedor, com seus seguidores que não amam a própria vida quando confrontados com a morte. É assim que eu quero viver. Eu não estou seguindo qualquer um, não. Estou montado em cavalo vermelho, nem amarelo, nem desbotado, não. Eu estou seguindo o vencedor. Estou seguindo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tirou, venceu na cruz do Calvário. Se precisar morrer, o Espírito Santo de Deus
vai me dar condições para morrer, glorificando. Eu creio. Que Deus nos sustente e guarde, queridos, porque é com temor e tremor que lidamos com essas verdades. Porque queremos, junto com os irmãos, sermos vencedores e reinarmos com Ele nos novos céus e nova terra por toda a eternidade. Amém. Vamos orar, queridos. Senhor nosso Deus e Pai, é com temor e tremor que nos colocamos diante do Teu trono de glória, de onde emana graça, misericórdia, amor manifestos plenamente em Cristo Jesus, na cruz do Calvário. Mas é também com temor, porque do Teu trono emana também juízo. Obrigado, Pai, porque nós não somos filhos da Tua ira, mas somos filhos da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu amor e poder, e por isso estamos aqui. Obrigado pelo Teu Santo Espírito, que foi conforme a promessa do Teu Filho derramado sobre nós. Nosso selo, nossa garantia de que o Senhor jamais nos abandonará, apesar de nós. Obrigado porque o Teu Filho, com autoridade, tem um livro da história nas mãos. E com autoridade, com sabedoria, com cuidado, com justiça, abre os selos. Começou hoje no nosso estudo. E é confortante, Pai, saber que o cavaleiro montado num cavalo branco, fantasiado de Teu Filho, tem a sua autoridade sob controle Teu, do Teu Filho, dos Teus anjos, e não faz nada que não seja debaixo da autoridade daquele que foi encontrado digno de pegar o livro e desatar-lhe os selos. Nós vivemos debaixo dessa autoridade mansa. Nós vivemos debaixo dessa autoridade graciosa, purificadora, santificadora daquele que subiu na cruz pelos nossos pecados e derramou o seu sangue para que recebêssemos de Ti vestiduras brancas, limpas de todo pecado. Oh, Pai, muito obrigado. Como agradecer? Como agradecer? Ajuda-nos, Pai, a permanecermos fiéis à Tua palavra. Ajuda-nos a permanecermos fiéis a Ti, ao Teu Filho, ao Teu Santo Espírito. Que a gente nunca seja pedra de tropeço para que o Teu Espírito Santo haja nesse mundo por intermédio de nós. Ajuda-nos a sermos sal e luz no seio das nossas famílias, na igreja, povo Teu, família Tua comprada por alto preço, e nesse mundo que jaz no maligno, nesse mundo que vive sobre a égide do cavaleiro branco e dos seus 3 companheiros. Não, nós estamos debaixo das Tuas asas e queremos permanecer assim. Sabe por quê? Porque é muito bom. Enche-nos de alegria, contentamento, segurança, paz,
significado de vida e amor. Porque tudo isso é porque o Senhor é amor e nos ama muito. E nós te oramos no nome doce e amado de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Até semana que vem, se Deus quiser, meus irmãos. E que Deus nos acompanhe e nos guarde.